Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e antes de nós irmos ao assunto do vídeo de hoje, eu só quero esclarecer que aquilo que eu disse no vídeo de ontem, quando eu me referia a que esta palhaçada aqui já estava cansando, quando eu tratava da questão de censura, o que eu queria deixar claro para vocês não é que eu vou parar com os vídeos. Eu sinto que é uma obrigação minha trazer essas informações aqui para vocês e eu gosto de fazer isso. Só que eu queria deixar vocês bem cientes do jogo que está acontecendo no mundo. Que vocês estão perdendo seus direitos, os chamados direitos civis. Onde é que está a liberdade de expressão? Vocês já perderam a liberdade de expressão. Vocês, eu, todos nós, nós perdemos. Quando nós somos cerceados em algumas palavras, tais palavras não podem ser ditas, a liberdade de expressão já foi. Então, é questão de tempo para que ela vá completamente. Eu só queria que vocês estivessem bem cientes disso, porque a qualquer momento o cerco fecha totalmente. Mas vamos direto ao assunto, vamos falar enquanto é possível, já que a maioria é inativa, não faz nada a respeito. Vamos lá. Eu achei essa matéria aqui bem interessante. Ela relatou aqui, ela relacionou, essa jornalista Shannon Tease, quais países asiáticos estão apoiando a China na crise do Estreito de Taiwan e quais não estão. Na verdade, ela fez uma relação de 5 tipos de países. Ela separou quais estão expressamente a favor da China, quais estão neutros, quais não deram declaração nenhuma, no caso neutralidade, ou se posicionaram levemente a favor da China, mas não contra os Estados Unidos, e o contrário, levemente a favor dos Estados Unidos sem criticar a China, e aqueles que estão expressamente a favor dos Estados Unidos. Para fazer esse levantamento, ela fez até através de um método inteligente. Ela pegou os meios de comunicação de 33, não por acaso 33, o que ela chamou de 33 condados da região da Ásia-Pacífico. E através do meio de comunicação oficial do país, ou aquilo que é extraoficial, ela tirou essas conclusões. Ela fez esse mapa aqui, eu vou deixar o link desse artigo aqui para vocês, porque nem todos os países ela nomeou, mas todos eles ela colocou aqui no mapa. Eu também trouxe um mapa aqui para vocês, só para trazer aqueles países que ela nomeou, e aqueles demais, se vocês tiverem curiosidade, vocês vêm aqui no mapa e vão conseguir encontrar. Então, por exemplo, ela relatou os 3 países que são declaradamente a favor da China. Coreia do Norte e Rússia a gente comenta frequentemente aqui. Myanmar a gente não costuma comentar, mas ela, segundo o critério dela, Myanmar então está expressamente a favor da China. Myanmar está aqui entre Butão, Bangladesh, Laos e Tailândia, bem próximo da China aqui. Então ela entra aqui, ela dá o acesso à China à Baía de Bengala. Ela relacionou 10 países que expressaram posições próximas às da China, mas sem condenar diretamente os Estados Unidos. É uma espécie de, na minha opinião, uma espécie de torcida de quem tem medo, ou seja, os países prefeririam que a China se sobressaísse, mas eles não vão condenar expressamente os Estados Unidos. Por quê? Porque por enquanto os Estados Unidos ainda mantêm de certa forma uma hegemonia, não é mais hegemônica. Nós estamos vendo aí como essa escolha política que fora feita aí nos Estados Unidos está destruindo aquele país, o poder dele, mas ele ainda tem muito poderio, e esses países então, considerando que podem ser sancionados, perder desde já, não se posicionam contra os Estados Unidos e consideram ainda que ele pode eventualmente virar o jogo. Então, na minha opinião, a visão é essa. São países que prefeririam que a China se sobressaísse, mas ainda tem medo que a coisa seja revertida. Como eu disse, nem todos os países ela relacionou, mas você vem aqui, você vai ver, segundo essa classificação aqui. Outros países que ela fez dentro dessa escala de 1 a 5, adotaram o que ela classificaria como posições neutras. Quer dizer, quando um país se posiciona de forma neutra dentro das relações políticas internacionais, daquilo que a gente pode analisar na geopolítica, o entendimento, na maioria das vezes, não quer dizer que é exatamente assim, mas na maioria das vezes, para ele tanto faz quem vai ganhar, porque ele vai perder de qualquer maneira. Não é a ideia de que vou ficar neutro porque eu quero ganhar de qualquer maneira. Normalmente não é isso. Normalmente é porque, independentemente de quem dominar, ele sai perdendo. Então ele prefere que os 2 países permaneçam nessa disputa, e aí sim ele pode ganhar dos 2 lados,
porque senão ele acaba tendo de se submeter a um ou outro. Essa é a minha visão. Pois vocês podem analisar país por país e dizer se concordam com isso ou não. Inclusive eu quero comentários de vocês se for possível, né? Sempre contribui aqui não só com o meu entendimento do que vocês estão recebendo e percebendo, mas também com os demais aí que leem os comentários, né? O pessoal costuma dizer que eles aprendem muito nos comentários, né, com pessoas aí que são bem instruídas e vêm aqui deixar suas opiniões, o que ajuda o canal, inclusive, também. Aí ela trouxe aqui 4 países que, segundo ela, se posicionaram mais próximos dos Estados Unidos sem condenar diretamente a China. E aqui a situação se inverte e é bem claro você perceber isso. São países que gostariam, na minha opinião, gostariam que os Estados Unidos se sobressaíssem, mas têm medo da China. O contrário do que eu disse antes. Um deles, Índia. Índia, evidentemente, é o principal concorrente da China ali. É um gigante em todos os aspectos. A gente já falou várias vezes a respeito, né? Veja só. O que separa a Índia da China? A Índia tem uma terra muito rica. A maior parte dela é uma terra boa, né? O que separa ela da China é a maior muralha do mundo, né? São vizinhos aí que já se ameaçaram várias vezes. Eles têm a disputa aqui pelo Butão, já falei algumas vezes a respeito disso também. Tem uma pequena área que eles disputam aqui. A Índia defende o Butão e a China gostaria de tomar. Eu sei que virão os trocadilhos aí, mas essa é a verdade. Então essa muralha aqui, né, que são as montanhas aí do Nepal, do Butão, né, do Himalaia, é que dividem esses dois gigantes. As muralhas são tão grandes quanto os dois gigantes. Outro país, a Nova Zelândia, eu tenho uma grande compaixão pelo povo da Nova Zelândia, pelo que está passando lá com a autoridade daquele país. É realmente incrível o quanto aquele povo teve de suportar, mas afinal de contas também as pessoas acabam sofrendo porque escolhem, né, certas lideranças. Então a Nova Zelândia aqui, próxima da Austrália, né? Singapura e Vietnã. Então nós temos aqui Vietnã e aí fecha com Singapura. Mas eu queria trazer aqui para vocês os países aqui. Apenas 2 países estão expressamente apoiando os Estados Unidos ali na região: Austrália e Japão. A Austrália já foi ameaçada algumas vezes, ameaçada diretamente, né, de sanções, de retaliações. Vocês sabem que a China ela já teria como pessoas, né, chineses, vamos dizer assim, já teriam comprado algumas terras na Austrália, e a China ela percebe assim de uma certa maneira que trabalhou durante muito tempo juntando dólares e agora há uma espécie de tentativa de calote, né, dessa dívida. Essa é a verdade, né, uma tentativa de calote através de outros meios. Não estou aqui defendendo a China, né, porque o mundo de uma certa maneira tem uma certa razão de temer, não o povo, mas o método de governo que está na China. Só que ao mesmo tempo em que o Ocidente diz temer a China, nós vemos declaração como aquela do, se não me engano, do Soros, dizendo que o método de governo ideal para o mundo seria o método chinês, quer dizer, do Partido Comunista Chinês, que seria um controle absoluto em cima, né, da população, com um tipo de capitalismo de Estado, ou seja, um capitalismo extremamente controlado. Só vai crescer quem o governo permitir que cresça. Então a Austrália aqui totalmente, declaradamente a favor dos Estados Unidos, e o Japão. O Japão, que nós já comentamos algumas vezes, é como que o gênio na garrafa, que foi preso na garrafa após o fim da Segunda Guerra Mundial, no sentido de que ele não podia ter suas forças de defesa e ataque para uso internacional, e agora tanto o Japão quanto a Alemanha aqui na Europa também estão sendo liberados, ambos, né, estão sendo liberados para criar suas forças. Por quê? Porque o Japão precisará ajudar os Estados Unidos a enfrentar a China, e a Alemanha, eles contam com ela, né, para ajudar a enfrentar os Estados Unidos, ambos agora sob um domínio de uma política ideológica liberal. A Coreia do Sul, né, está aqui mais neutra, mas nós sabemos que
a Coreia do Sul ela vai acabar pendendo para os Estados Unidos. Não há dúvida, pelo menos por enquanto, seria assim. Primeiro, porque ela tem uma briga muito grande com a Coreia do Norte, que é declaradamente a favor da China, e depois que a maior base norte-americana no estrangeiro está aqui na Coreia do Sul. Evidentemente que ela teme, né? Ela teme porque a Coreia do Sul não é assim uma potência tão grande, então ela tem o temor aqui, veja, compare o gigante chinês com a pequena Coreia do Sul, que é aí apenas uma península, né? Uma ponta aqui. E é claro, Taiwan não precisa nem comentários, ela dispensa comentários, todos nós já temos discutido várias vezes aqui a respeito dessa disputa, né, que a China tem por tomar Taiwan. Eu acho que é interessante que a gente entenda mais ou menos quais são os países, né, que estão a favor, neutros, ou puxando um pouquinho mais para um lado, um pouco mais para o outro, para entendermos o que está acontecendo. Por isso eu vou deixar o mapa aqui com vocês, esse link aqui com vocês nos comentários, né, na descrição do vídeo. E mais uma vez eu peço então os comentários de vocês para que vocês digam o que vocês estão achando disso aqui e como é que a coisa vai se proceder. Eu tenho dito várias vezes que, na minha opinião, nós vamos acabar ingressando sim na terceira G mundial, e infelizmente isso aí dará aso para aquele momento, né, daquela vinda desse governante mundial, porque das cinzas, né, dessa era que nós estamos vivendo, depois de uma terceira G, evidentemente virá uma nova era e totalmente diferente. As pessoas acham que uma briga, entre aspas, né, dessa envergadura, quando acaba com o vencedor e tudo volta ao normal. Não. Na minha opinião, o que nós veremos será uma espécie de totalitarismo tecnocrata. Mas, né, tem coisas que fogem ao nosso alcance e nós podemos apenas, então, somente observar. Por enquanto, mais uma vez, eu deixo um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.